Salve, salve, mamíferos! Tudo de bom? De novo aqui, mais uma vez, nessa tela aqui, para trabalhar e falar um pouco sobre biologia. Esse aqui é meio um vídeo bônus, porque, se você percebeu, ó, mudei a roupa. Porque eu costumo gravar na sexta-feira. Gravo vários vídeos. E depois eu vou editando e vou postando. Só que quando eu estava lá na internet, eu vi que em março esse mês está se comemorando 70 anos da descoberta da estrutura do DNA. Então tem que fazer um vídeo sobre isso, certo? Então vamos fazer assim que eu vi, montei aqui meu escritório e vou começar a fazer, certo? Então vamos trabalhar sobre isso. Agradeço também muitas pessoas comentando, falando bem, né? Me parabenizando, me incentivando a fazer, certo? Alguns alunos, professor, só melhor o microfone. Eu ainda não tenho um microfone na lapela, tá, pessoal? Um dia eu vou comprar. Eu vou tentar ver se com esse microfone aqui eu achei numa gavetazinha aqui e vamos ver se vai ficar bom, certo? Mas vamos trabalhar, pessoal. Vamos falar um pouco sobre a estrutura do DNA e o que está comemorando. Veja só, pessoal. Quando a gente fala de DNA, todo mundo imagina essa imagem aqui. Todo mundo já viu uma foto do DNA. Essas duas cordas fazendo voltas. Mas o que significa isso? Essa molécula ela vai deter as informações genéticas. Informações genéticas, o que significa isso? Resumindo tudo, obviamente existe uma grande complexidade sobre esta molécula. Ela é muito amada por muitos alunos e temida por outros alunos. Quem já teve aula de genética molecular sabe o que eu estou falando, certo? Mas se a gente tiver já esse preconceito, a gente trava mentalmente. É muito fácil compreender, mas o que a gente tem que entender é nessa molécula que tem as informações genéticas da pessoa. É essa molécula que é responsável pela hereditariedade. É nessa molécula que contém os genes, certo? A genética, essa ciência que estuda a hereditariedade, é muito interessante, certo? E tem lá de 1800 de um certo padre que ficou plantando as ervilhas e começando a tentar descobrir se era possível prever os tipos de ervilhas que ele ia ter na outra geração. E essa brincadeirazinha, nós temos a genética, certo? E já a genética veio caminhando, caminhando, caminhando até chegar a um ponto de é no DNA que está a informação dos genes, certo? Há um grande caminho para poder entender isso, certo? Só que hoje eu quero falar apenas só como ele é estruturado, como é a forma dele, certo? Porque estão comemorando 70 anos da descoberta da estrutura do DNA. Teve vários cientistas que se viram de base para poder chegar no artigo final que propôs a estrutura do DNA. Só que eu gosto de falar de um cientista em particular, que é a Rosalind Franklin. Essa aqui é uma cientista muito importante, que foi a partir dos trabalhos delas de raio-x o que ela fez. Ela congelou a molécula do DNA e tirou um raio-x dela. E aqui você pode ver nessa imagem, aqui está o artigo que ela publicou, e ela publicou essa imagem. A partir dessa imagem, aí os pesquisadores que são os mais famosos conseguiram chegar na conclusão de como é a molécula do DNA. E quais são esses autores? Esses autores são os famosos Watson e Crick. Há 70 anos atrás, em março, eles mostraram suas descobertas de como é a molécula do DNA. Agora, eles não teriam conseguido isso sem os outros cientistas e a Rosalind Franklin só. E ninguém lembra da Rosalind Franklin, então precisamos lembrar, certo, pessoal? E eles propuseram a sua teoria num artigo de apenas 2 páginas, ó, o artigo aqui, certo, pessoal? E nesse artigo de apenas 2 páginas, eles propuseram como é a estrutura do DNA. Então, vamos falar sobre ela. Primeira coisa que a gente tem que falar. O DNA é um ácido nucleico. Ácido nucleico é uma molécula orgânica. Lembra que eu falei já de moléculas orgânicas? Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Nós temos dois ácidos nucleicos: o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Só que hoje, nesse vídeo específico, eu só vou falar do DNA. O DNA, ácido desoxirribonucleico, ele é um polímero. O que é um polímero? De uma forma bem rudimentar, pense na minha mão. Cada dedo é um monômero e minha mão é o polímero. Então, um polímero é uma molécula que tem uma molécula repetida várias vezes. Tudo bem? Muito bem.
E como se chama essa molécula fundamental do DNA? Essa molécula fundamental é chamada de nucleotídeo. Olha a imagem dele aqui. Então vamos brincar com muita alegria no coração. Eu não estou explicando, eu estou apenas demonstrando como ele é. É a mesma coisa de eu chegar numa parede, ó, isso é um tijolo. Esse aqui é outro tijolo. O tijolo pode ter 4 furos ou pode ser 6 furos. Ele tem tal dimensão, tal dimensão. Eu estou explicando como é o tijolo desta parede que é o DNA. Então, vamos lá, com muita alegria no coração. O nucleotídeo é formado de 3 partes. Ele é formado de um fosfato, que chamamos de radical fosfato. Fosfato porque tem o átomo de fósforo nele, certo? É a primeira parte. Em seguida, nós temos um açúcar. Quando você for aprender no seu colégio ou aqui comigo, que a gente vai trabalhar sobre isso, vamos falar sobre carboidratos. E eu vou falar lá. Existem carboidratos de 5 carbonos e esses carboidratos têm função genética, porque eles fazem parte da estrutura do DNA e do RNA. E aqui já estou mostrando. Isto aqui é uma pentose, é um glicídio, um açúcar que tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. É uma pentose. Como eu estou falando do DNA, essa pentose é chamada de desoxirribose. Tudo bem? Tudo bem. E aqui a parte, uma das mais importantes, é a base nitrogenada. Base nitrogenada é esta molécula orgânica que tem nitrogênio na sua base. Este é o nucleotídeo. Esse nucleotídeo é o monômero que forma o DNA. Certo, pessoal? Repetindo 3 partes. O radical fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. O radical fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. No caso do DNA, esse açúcar é a desoxirribose. Isso é fundamental, pessoal. Fundamental lembrar isso. E depois a gente vai ver por quê. Quem é meu aluno já sabe por que eu estou falando isso. Aqui está uma outra imagem, certo? Um pouco mais bonitinha, mostrando a unidade fundamental do DNA. Está aqui o fosfato, está aqui o açúcar e está aqui a base nitrogenada. Fosfato, açúcar e base nitrogenada. Qual açúcar? Desoxirribose. Então, se você perceber, eu falei que o DNA tem a informação genética. Para eu deter uma informação, eu tenho que ter estruturas que têm uma lógica de código para ter essa informação. No DNA, o fosfato e o açúcar vão se repetir. O que vai ter alterações para ter uma codificação e essa codificação está significando alguma coisa são as bases nitrogenadas. Nós temos 4 tipos de bases nitrogenadas para o DNA. Temos 4 tipos de bases nitrogenadas para o DNA. Aqui nessa imagem a gente vê a forma simplificada da estrutura do DNA proposta por Watson e Crick, certo? Veja que eu tenho a bolinha que é o fosfato, certo? Aqui a gente está vendo a bolinha. Essa aqui, meu laranja, que é o açúcar e a base nitrogenada. E nós temos 4 tipos. Deixa eu ver outra imagem aqui que fica melhor. Pronto, essa imagem aqui está ótima. Está aqui, ó, nós temos a adenina, nós temos a timina, nós temos a guanina e nós temos a citosina, certo? Fosfato, açúcar, base nitrogenada. Fosfato, açúcar, base nitrogenada. Para o DNA, nós temos as famosas bases nitrogenadas, nós temos 4. O DNA é fita dupla. Então, como é que acontece a interação? Essa fita dupla do DNA, elas estão ligadas por uma interação chamada pontes de hidrogênio. Certo, pessoal? Uma interação eletrostática chamada pontes de hidrogênio. E isso é uma coisa interessante. Sempre, caso algumas exceções, obviamente, mas para questão de vestibular, sempre, se eu tiver no DNA a base nitrogenada adenina,
no outro lado vai estar ligado com a adenina a timina. Se eu tiver uma adenina, vai estar ligado uma timina. E se tiver uma guanina, essa base nitrogenada, vai estar ligado à citosina. Isso é chamado regra de Chargaff. Onde tiver adenina, vai estar timina, e onde tiver guanina, vai estar citosina. E observe também quem está ligado e observando a imagem, certo? Que quando eu tenho adenina e timina, eu tenho 2 pontos de hidrogênio. E quando eu tenho guanina e citosina, eu tenho 3 pontos de hidrogênio. Certo, pessoal? Professor, você não vai falar que é púrica, pirimídica? Calma. Esse vídeo, quero ser bem básico e só mostrar como é a estrutura do DNA. Beleza, pessoal? Então, o DNA, certo? Essa imagem aqui está ótima. Aqui a gente vê como ele é uma dupla fita helicoidal. Dupla fita helicoidal. E veja que na parte interna dessa dupla fita estão as bases nitrogenadas. E elas estão com essa lógica molecular. Onde tem uma citosina, vai estar uma guanina. Onde tem uma adenina, vai estar uma timina. E assim por diante. Certo, pessoal? Existe uma questão bem prática, que é bem básica, que é assim, por exemplo, se um DNA tem de adenina 20% de adenina, eu estou dizendo que uma molécula de DNA tem 20% de moléculas de adenina. Quantas moléculas de guanina eu tenho? Quantas moléculas de guanina eu tenho? Oxe, professor, não faço ideia. Sabe sim. Lembra que eu falei que onde tiver adenina vai ter timina e onde tiver guanina vai ter citosina? Então, se eu tenho 20% de adenina, obviamente eu vou ter 20% de timina. Eu vou ter 20% de timina. Então, 20 com 20, 40%. Se o DNA, sua totalidade é 100%, então falta 60%. Então, se falta 60%, vai faltar 30% de citosina, certo? E quanto de guanina? 30%. Certo? E aí a gente descobre. É uma questão bem fácil que todo mundo usa para poder entender essa lógica molecular. Certo? E isso de onde tiver adenina, tiver timina, onde tiver guanina e citosina é fundamental, pessoal. Isso é chamado complementariedade de bases. Isso é tão importante que para o assunto replicação do DNA você tem que entender isso. Para você entender biotecnologia você tem que entender isso. Para você entender anelamento de primer, certo? Que é uma técnica molecular, você tem que entender isso. Sondagem de marcadores moleculares, você tem que entender isso, certo, pessoal? Que é uma coisa simples. Onde eu tiver a molécula de adenina, vai ter timina. E onde tiver guanina, vai ter citosina. E eu só estou falando do DNA. O DNA tem 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina. Certo, pessoal? Estou indo com muita calma para vocês entenderem isso. Então, entendemos como é estruturada a molécula do DNA. Perdão. Eles têm fosfato, né, o nucleotídeo, fosfato, açúcar e a base nitrogenada. E o DNA, certo? Esse polímero, ele tem 2 fitas, certo? E ele é helicoidal. Aí entendemos tudo bem. Outra coisa que precisamos entender é como eles estão, né, a lógica dessa ligação, dessa escada molecular, essa escada de nucleotídeos. Veja só, pessoal, vamos tentar entender aqui. O DNA tem uma direção. Não sei se você viu nessa imagem aqui. Olha essa imagem aqui que eu mostrei para você. Tem um 5 aqui. E aqui tem um 3. E aqui tem um 3. E aqui é um 5. Isso é a direção do DNA. Que tem uma piada que fala: qual é o sentido da vida? 5 linhas, 3 linhas. Certo? E quem está ligado já entendeu. A gente vai ver isso depois. Mas o DNA tem uma direção. Olha nessa imagem aqui, ó. Eu tenho a dupla fita de DNA, certo? Não, essa imagem não ficou boa, não. Essa imagem aqui está melhor, que aí você consegue ver. Quando o professor for escrever no quadro, ele vai desenhar essa imagem aqui, porque a outra imagem é mais complexa para ele desenhar. Vamos contar aqui os açúcares, certo? Um, dois, o açúcar não, perdão, o carbono. 1, 2, 3, 4 e o quinto está aqui. 1, 2, 3, 4 e o quinto está aqui. 1, 2, 3, 4 e o quinto está aqui. Certo? Perfeito. Veja aqui que esse aqui ficou com 5 para fora e esse aqui está com a ponta 3 para fora.
No outro lado, ele está invertido. Para ele conseguir se ligar corretamente, ele está de cabeça para baixo. Você consegue ver nessa imagem aqui, ó. Para conseguir fazer essa interação de pontos de hidrogênio perfeita, certo? O que foi proposto por Watson e Crick, que do outro lado ele vai estar invertido. Então perceba, ó, que aqui, ó, o fosfato está invertido para baixo, comparado a esse aqui. Então isso é importante porque a molécula do DNA, ela é duas fitas helicoidal e ela é antiparalela, porque uma fita está no sentido e outra fita está no outro sentido. E que sentido é esse? Lembra que eu falei que, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho a chamada ponta 5 linha. E agora, olha daqui de baixo, ó. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Veja que aqui eu tenho a ponta 3 linhas livre. É a chamada ponta 3 linhas. Como ela está invertida, se aqui é 5 linhas, ó, aqui vai ser 3 linhas. Ó, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é 3 linhas, aqui vai ser 5 linhas. Fica vendo, pessoal, isso é de muita importância, porque os nucleotídeos têm essa ponta 5 linhas, vou botar aqui de amarelo, e embaixo dele tem a ponta 3 linhas, ou para ficar mais preciso, a chamada 3 linha OH. Então, se eu tenho, vamos dizer assim, como exemplo, o primeiro nucleotídeo de uma fita, olha, ele vai ter a ponta 5 linha livre. E o último dessa linha vai ser 3 linha OH livre. Como ele é antiparalelo, no outro lado 3 linhas livre. E nesse lado aqui, 5 linha livre. Gente, isso é muito importante. Vocês vão ver que isso é muito importante. Olha aqui, ó. 5 linha. E o 3 linha aqui, 3 linhas e o 5 linha. E aqui, ó, 3 linhas, 5 linhas. Beleza, pessoal? Então, tá aí uma boa amostra. Deixa eu apagar tudo. Apaguei. Ó, apaguei tudo aqui. Então vamos lá de novo, ó. A molécula do DNA, com muita alegria no coração, é uma dupla fita antiparalela helicoidal com direção 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas. Isso tem que estar no coração, tá, pessoal? Quando você vê essa molécula aqui, ó, como ela é bonita aqui, ó. Você vê essa molécula, você vê que ela é uma molécula que tem uma dupla fita. Ela é uma escada rolante invertida, chamamos-se helicoidal, certo? E na parte interna dela vão estar as bases nitrogenadas. Veja que nessa imagem tem bem mais informações. Vamos ver uma por uma, certo? Ó, extremidade 5 linhas, isso você já está ligado. Se essa extremidade 5 linhas, então eu já sei que lá embaixo é 3 linhas. Vamos ver, ó. Acompanhando, 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 ó. Extremidade 3 linhas. Então tem a extremidade 5 linhas, extremidade 3 linhas. Se essa 5 linhas, 3 linhas, então do outro lado, 3 linhas, 5 linhas. Olha aqui, ó. 3 linhas, 5 linhas. Beleza? Beleza. Olha aqui, ó. Eu tenho uma guanina, então eu sei que o que está ligando aqui é uma citosina. 1, 2, 3 pontos de hidrogênio. Então, se eu sei que aqui eu estou vendo timina, então aqui eu vou ter adenina. Tá vendo que quando você compreende qualquer tipo de desenho, por mais complexo que seja, você consegue entender? É só ter calma e analisar tudo, certo? Muito bem, aqui a gente consegue ver o nucleotídeo propriamente dito, ó. Eu tenho aqui, não, vermelho fica feio. Amarelinho. Ó, o fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Veja, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, é uma escada de nucleotídeos. O que mais precisamos falar aqui? Nós sabemos a ligação de hidrogênio, certo? O que liga um nucleotídeo no outro, não uma fita na outra, um nucleotídeo no outro, é chamado de ligação fosfodiéster. O que é ligação fosfodiéster?
essa ligação aqui, ó. Vou botar bonitinho aqui, ó. Essa ligação aqui, ó. Essa ligação fosfodiéster. Essa ligação aqui, fosfato e o açúcar, fosfodiéster. Muito bem. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Pronto. Aí tem, quando o DNA faz dupla fita, tem uma chamada fenda maior e fenda menor que a gente vai discutir depois, quando eu fizer um vídeo mais aprofundado sobre o DNA. Aqui é muita coisa para falar, certo? Só que aqui eu quero falar o básico, certo, pessoal? Vamos fazer questão? Vamos fazer questão, certo? Fazendo questão. O segmento da molécula do DNA, representado na figura a seguir, ilustra o que preconiza o modelo de dupla hélice idealizado pelos cientistas James Watson e Francis Crick, os famosos Watson e Crick. Então vamos lá, aqui está a imagem, ó, e agora você consegue entender. Em vez de você olhar para isso e dizer, meu Deus do céu, o que é isso? É grego? Você vê, está aqui a molécula do DNA, a dupla fita antiparalela helicoidal, certo? 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas, você já sabe o que é. O açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose, e o fosfato, e as bases nitrogenadas, que pode ser adenina, timina, guanina e citosina. E pelo que eu vejo aqui, será que dá para ver direitinho? Aqui eu tenho uma guanina, então aqui vai ter uma citosina, e eu sei também porque eu vejo 3 pontos de hidrogênio. Aqui eu tenho a citosina e aqui a guanina, que eu vejo 3 pontos de hidrogênio. E vejo que na imagem não tem, mas como tem 2 pontos de hidrogênio, se aqui for timina, aqui é adenina, ou versa-vice. E aqui é adenina, ou timina, ou vice-versa. Vamos ver se a gente faz a questão? Vamos lá. Com base nos seus conhecimentos sobre a estrutura da molécula do DNA que você acabou de aprender nessa aula, e nas informações contidas na figura, é o que? Correto. Lembre sempre de verificar o que ele está pedindo. E vamos ler com calma. A molécula do DNA apresenta fosfato, ok? Ribose, não. Ribose não, pessoal. Ribose é o açúcar do RNA. Eu falei de ribose quando eu estou falando de DNA? Não falei. Então, se o professor não falou, então não é, certo? Ribose é RNA. Como ele está perguntando o DNA, essa questão está errada. Falso. Letra B. O modelo idealizado contradiz as relações de base de Chargaff, onde tiver adenina, timina, onde tiver guanina, citosina, que diz que a quantidade da base adenina sempre será igual à quantidade de timina e que a quantidade de citosina será sempre igual a de guanina. Esse modelo não contradiz, certo? Ele está dizendo que contradiz. Então, isso também está falso. Alguns alunos falam assim, Agnaldo Timóteo Gal Costa. Adenina, timina, guanina, citosina. Agnaldo Timóteo Gal Costa. Se servir para você, que ótimo. Letra C. A molécula do DNA apresenta duas... Cadê minha bolinha? Aqui. A molécula do DNA apresenta duas fitas. Verdadeiro. Ou cadeias que se mantêm unidas através de pontos de hidrogênio. Verdadeiro. Estabelecida entre bases complementares voltadas para o interior da estrutura helicoidal. A epiderme até arrepiou. Lindo. Vou até pintar. Cadê aqui, ó? Pinta aqui, ó. Isso aqui tá lindo. É para tatuar no cérebro. Agora veja, se você lesse isso aqui antes de ter visto essa aula, com certeza você não teria entendido. E tenho certeza que muitas pessoas teriam achado super difícil. Mas quando você vê com calma, você vai entender, pessoal. Você consegue. Certo? Ah, professor, não consigo. Você consegue. É só ir com calma e devagar. Certo? Você está vendo minha videoaula? Se você não entendeu o meu método, veja de outro professor. Tem muitos outros professores aqui no YouTube. Leia também é muito importante. Eu duvido, se você estiver lendo, estiver vendo videoaula, estiver fazendo exercício, que você não entende, certo? Porque eu acredito que você consegue, certo? Então confie. Se ninguém acredita em você, acredite, confie que eu acredito, tá? Vamos lá. Cadê aqui? Vamos lá. As fitas ou cadeias, bem lembrando agora do meu aluno, não, professor, não consigo, rapaz, vai. Aí fica aquele chororô, rapaz, vai. Passou em educação física na faculdade pública. Eu tá vendo. Professor, obrigado. Cara, você conseguiu, é seu mérito, parabéns.
Porque vocês conseguem, pessoal, acreditem nisso, vocês conseguem tudo. Vamos lá, as fitas ou cadeias da molécula DNA são ditas complementares. Aí tudo bem. Devido à formação de pontos de hidrogênio entre os nucleotídeos que contém adenina de uma das cadeias e o nucleotídeo que contém guanina da outra. Veja só, ele fala que a complementariedade é devido a ponto de hidrogênio. Não, é pelas bases nitrogenadas, certo? E parece que ele fala que entre o núcleo que contém adenina e o nucleotídeo que contém guanina de outro. Não está muito bem essa informação, não. Não gostei. Está falso. Letra E. O modelo não é elucidativo. Hã? É muito elucidativo. Quanto à composição química da molécula DNA, uma vez que não consegue explicar por que o DNA é considerado ácido nucleico. Não está bem, certo? É muito elucidativo. Falso. Resposta, letra C. Esse tipo de questão é um tipo de questão de uma forma antiga, que talvez volte, não sei, vamos ver se no ensino médio, mas o que significa aqui? Se é um verdadeiro ou falso. Nessa primeira coluna é para marcar se é verdadeiro e na segunda era para marcar se fosse falso. Mas se tivesse aqui um espaço para botar verdadeiro ou falso, era a mesma coisa. Então vamos lá. O DNA é a sigla inglesa para ácido desoxirribonucleico. Verdadeiro. Até esse ponto está verdadeiro. É a substância que está nos cromossomos dos seres vivos. Verdadeiro. O cromossomo nada mais é do que um empacotamento de DNA com proteínas, como pequenos filamentos presentes no núcleo das células. Tá lindo até agora. O DNA transmite de geração em geração a informação genética que faz com que os seus filhos se assemelhem com os pais. Nós chamamos isso de hereditariedade. Então, isso está verdadeiro. Vamos lá? A molécula do DNA se parece com a escada em caracol. Ok? Ok. E para descrevê-la, usa-se o termo dupla hélice. Lindo. Sendo os degraus dessa escada formados por unidades de 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. Lindo. Os DNAs de todos os seres vivos são muito parecidos, têm a mesma lógica. Verdadeiro. Professor, e a uracila? Uracila é no RNA. Eu estou falando de DNA hoje. DNA. Isso está verdade. As diferenças entre o DNA de um ser humano e uma da planta, por exemplo, não está na forma da molécula nem nos tipos de base, mas apenas na sequência dessas bases. Vamos tentar entender. A diferença entre o DNA de um ser humano e o DNA da planta, por exemplo, não está na forma. Verdadeiro, porque a forma é igual. Fosfato, açúcar, base nitrogenada. Nem nos tipos de base, também, porque toda molécula que for DNA vai ter adenina, timina, guanina e citosina. Célula, vegetal, humana, protozoário, vírus, mas apenas nas sequências de base, né? A informação que vai ser diferente. Tá bonito, verdadeiro, não tem nada por que dizer que isso está errado. Então vamos lá. Os ácidos nucleicos e a molécula de DNA são conhecidos há apenas 20 anos. Eles foram descobertos retirando-se o núcleo de glóbulos vermelhos, substâncias ricas em fósforo e nitrogênio, o que denominou genericamente nucleínas. Mais tarde foi adotado o termo ácido nucleico devido à comprovação que essas substâncias existiam apenas no núcleo celular. Veja, a gente falou no início do vídeo que é 70 anos, então aqui já está errado, mas você não era obrigado a saber. Outro problema aqui que você vê, ó, que diz que retirou no núcleo de glóbulos vermelhos. Ele não especificou, mas, por exemplo, uma coisa que você tem que saber é que os glóbulos vermelhos de humanos não tem núcleo, é uma célula nucleada. Mas aí ele não falou se foi ser humano, eu acredito. E ele diz uma coisa que é o mais importante, que é essa parte aqui que eu vou marcar. Ó. Devido à comprovação que essas substâncias existem apenas no núcleo. Isso aqui está errado, pessoal. Porque nós encontramos ácidos nucleicos também, certo? Fora do núcleo, em organelas. Organelas que nós encontramos mitocôndria e cloroplasto. Essas organelas contêm material genético próprio, contêm molécula de DNA própria, que é um dos indícios da teoria da endossimbiose. O que é essa teoria? Que uma célula antiga englobou uma bactéria e ficou
tá bem para mim, ela tá me dando coisa para mim, e isso ela ficou dentro, que é a origem da nossa mitocôndria, certo? Vamos fazer uma aula específica sobre isso. Mas não tem DNA apenas no núcleo. Isso está errado. Então isso aqui está falso. 4.4. O DNA não só transmite as características hereditárias pela sua capacidade de autoduplicação, como produz RNA no processo chamado de transcrição. Aqui está mutação, está errado. Certo? Está errado. Mutação é uma alteração na sequência de bases nitrogenadas. Certo, pessoal? Eita, essa é boa. Os mapas conceituais são diagramas que organizam informações sobre um determinado assunto por meio da interligação de conceito através das frases de ligação. Os conceitos geralmente são destacados por molduras e utilizam setas para indicar o sentido das proposições. Blá, 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 blá. Aí eu tenho um mapa aqui mental e ele tem o que é 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá? Começando aqui. Cromossomos. DNA empacotado. Composto por... O que eu tenho de 1 aqui? RNA e DNA. Então é DNA. Cromossomo é por... Opa! Cromossomo é por DNA. Então a gente corta a letra A, corta a letra B. Possui genes. São transcritos em proteínas. Não, peraí. Transcritos. Transcrito é transcrição. Então os genes são transcritos em RNA. Certo? Então 2 é RNA. Perfeito. 2 RNA. Vamos lá. O DNA e o RNA são formados por nucleotídeos, que tem fosfato, açúcar e base. E o RNA é traduzido, que a gente vai ver depois o que é transcrição e tradução, proteína. E o proteína é formado por aminoácidos, que a gente também vai ver. Resposta, letra C. Tem mais? Vamos lá. Última questão. Observe a figura abaixo que mostra um fragmento da molécula de DNA. Então, se você está vendo essa molécula aqui, você já vê que é uma molécula de DNA. 1 é fosfato, 2 é o açúcar, Z ou é adenina e timina, por causa da dupla ligação, e W ou é timina ou é adenina, por causa da dupla ligação e pela complementaridade de base. X ou é guanina ou é citosina, e aqui citosina ou é guanina. Eu botei essa questão porque vai ter palavras aqui que eu não falei. E eu não vou falar nesse vídeo, senão vai ficar imenso, como já está grande. Vou falar em outro vídeo que vai ser a continuação desse vídeo, que é essa que eu vou aprofundar mais no assunto. Mas você consegue responder. Ó, a combinação 1 e 2 representa desoxirribonucleotídeo. Professor, não sei. Vamos ler. Z representa adenina. Tá aí tudo bem. Uma base nitrogenada pirimidina e W a timina. Que raio é pirimidina? Professor, não sei. Vai lendo. X representa a base nitrogenada guanina. Ok. E Y representa a citosina, pois entre elas ocorre 3 pontos de hidrogênio. Não está tudo certinho? Está tudo certinho. Você não tem certeza disso? Tem. E é essa a resposta. Por que eu estou falando isso? Porque passar no Enem, qualquer curso público, é saber fazer questão. E às vezes você pode não saber tudo que a questão fala, mas se tem uma alternativa que você tem certeza, marque. Que você tem muita chance de acertar. Certo? Letra D. As duplas fitas são paralelas? Elas são antiparalelas. Eita, mexeu tudinho. Antiparalelas, visto que ambas fitas se incluem 3 linhas, são complementares e são ligadas por hidrogênio. Perceba que essa letra está linda. É um detalhezinho que deixa ela errada. Outra coisa, leia devagar. Leia devagar, viu, mamífero? Muito bem. Você não sabe ainda o que é pirimidina e nem vou falar hoje para vocês. Beleza, pessoal? Valeu. Aprendemos hoje sobre estrutura do DNA. Tá bom? Fica na paz. Tchauzinho.